Deus não se esqueceu de você. Eu sei que a espera tem sido longa, eu sei que você tem orado, tem buscado, tem feito a sua parte e parece que nada acontece. Mas eu quero que você saiba de algo que vai trazer paz ao seu coração hoje. O tempo de Deus é perfeito. E enquanto você espera, Deus não está parado. Ele está trabalhando em você. Ele está te preparando, te fortalecendo para o que Ele tem reservado. A demora de Deus não significa que Ele está te rejeitando, mas que Ele está te preparando. E o que Ele está construindo em você durante esse tempo de espera é muito maior do que o milagre que você pediu. Fica comigo até o final dessa mensagem, porque essa palavra de hoje vai renovar a sua esperança. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você, sobre a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o Minuto com Deus. Hoje eu quero falar diretamente com você, que se sente frustrado com o tempo das coisas, com a demora de Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal, se você chegou aqui pela primeira vez, e ative as notificações, para você não perder nenhum dos nossos momentos aqui de fé e de oração. Eu quero começar essa reflexão com um versículo que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Talvez você até conheça essa passagem. Está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha só o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Tudo tem um tempo. Se tudo tem um tempo, por que nós nos desesperamos tanto com a demora? Por que nós nos angustiamos quando as coisas não acontecem no nosso ritmo? Por que confundimos a espera com o esquecimento? Nós achamos que se Deus não respondeu ainda, é porque Ele se esqueceu de nós. Mas Deus não esquece. Ele apenas trabalha em um cronograma diferente do nosso. Um cronograma perfeito, divino, soberano. E hoje eu quero te ensinar 3 princípios espirituais sobre como confiar no tempo de Deus. E no final dessa mensagem eu vou orar por você, amém? Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, eu confio no teu tempo. Declare isso com convicção, com certeza. Senhor, eu confio no teu tempo. Primeiro princípio: a espera é uma escola. Deus usa a espera para nos ensinar lições que nós não aprenderíamos de outra forma. Ele nos ensina a depender, a confiar, a ter paciência. Nos ensina a valorizar o que Ele tem para nós. É na sala de espera de Deus que o nosso caráter é forjado. É ali que aprendemos que Ele é soberano e que os seus planos são sempre melhores que os nossos. A espera, às vezes, nos humilha, ela nos quebranta, mas ela nos aproxima dele. Tem lições que nós só vamos aprender na espera. Tem algumas virtudes que você só vai desenvolver quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Então não despreze a escola da espera. As lições que você está aprendendo hoje serão fundamentais para as bênçãos que você vai receber amanhã. Segundo princípio, a espera é um tempo de preparação. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, está escrito o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus nunca vai te dar uma bênção que você não está preparado para receber. Muitas vezes a demora não é sobre a bênção, é sobre você. Ele está te capacitando, te fortalecendo, te moldando e te alinhando ao propósito. É como um atleta que treina durante anos para uma competição de poucos minutos. A vitória é conquistada no treinamento, não na arena.
A sua vitória está sendo conquistada agora, na sua fidelidade durante a espera. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Todos os dias eu peço para você colocar o seu pedido de oração aqui, não é verdade? É porque nós oramos todo dia. E eu sei que junto com a minha oração, muitas pessoas estão orando comigo. Continue se preparando, continue buscando, continue crescendo. Quando a porta se abrir, você vai estar pronto para entrar. E falando em se preparar para cada novo dia, para cada novo desafio, nós criamos um e-book, Minuto com Deus, o seu tempo é agora. São 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para te dar uma palavra de fé, de esperança e motivação. É um devocional diário para te ajudar a se manter firme enquanto você espera no Senhor. Você pode adquirir esse e-book, é um livro online, por apenas R$ 9,90. Você está investindo no seu crescimento espiritual e também está abençoando o nosso ministério. O link está aqui no comentário fixado. E o terceiro princípio, a espera revela o nosso coração. A forma como esperamos revela o que realmente está no nosso coração. Nós esperamos com murmuração ou com gratidão? Com ansiedade ou com paz? Esperamos com dúvida ou com fé? A espera é um teste, irmãos. Um teste que revela se amamos mais a bênção ou o abençoador. Muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem porque Deus não falha. Se o seu coração está no lugar certo, a espera se torna um tempo de adoração, de intimidade, de comunhão com Deus. Você para de focar no que não tem e começa a agradecer pelo que já tem, a presença dele. Amém? Creia nisso. Talvez você esteja esperando por um milagre, literalmente falando, mas você pode estar esperando por uma cura, por uma restauração, por uma porta de emprego, pode estar esperando por um casamento, por um filho, por uma resposta de Deus. Eu convido você a confiar em Deus hoje com fé. Se você não tiver forças para orar, apenas diga amém aí onde você está. Mas creia que Deus já está agindo. Eu me lembro de uma fase na minha vida em que eu estava esperando por uma porta de emprego que não se abria. Eu orava, jejuava, clamava a Deus, mas nada acontecia. E eu comecei a ficar frustrado, a murmurar e a questionar a Deus. Aos meus olhos não tinha mais saída. Mas como eu já falei aqui outras vezes, eu aprendi, desde que eu cheguei no Evangelho, eu aprendi sobre o poder da persistência na oração. E eu persistia. Até que um dia, em oração, o Espírito Santo me falou: Filho, você está tão focado na porta que eu fechei que não está vendo o corredor que eu abri. Essa palavra ficou na minha mente. E naquele corredor, Deus me ensinou a depender dele de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Deus me ensinou a confiar na provisão diária dele. Ele me ensinou a encontrar alegria nele e não nas circunstâncias. E quando eu menos esperava, irmãos, Deus começou a mover as situações. Ele abriu essa porta de emprego. Ele me mostrou que o impossível não era obstáculo para ele. Eu havia feito uma prova em um concurso e estava esperando para ser chamado. 4 anos depois que eu havia feito aquela prova, na última semana de validade daquele concurso, nos últimos dias, eu recebi um comunicado. Naquela época, através de um telegrama. Eu recebi um telegrama falando para eu preparar meus documentos e comparecer lá no departamento pessoal de uma empresa, me apresentar porque a minha vaga havia sido liberada. Ou seja, quando eu finalmente aprendi a lição, a porta se abriu. Mas eu já não era mais o mesmo. A espera já tinha me transformado. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família.
Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. Coloque diante de Deus o que tem te causado ansiedade, o que tem feito você duvidar, aquilo que tem te aprisionado, ou o que tem aprisionado alguém aí da sua família, alguém que você conhece. Se o Espírito Santo te fez lembrar de uma pessoa agora, é porque o Senhor quer que você interceda por ela. Coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. E declare pela fé isso que eu falei. Senhor, eu confio no teu tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua santa e poderosa palavra, Deus. Nós nos colocamos agora diante da tua presença em oração. Obrigado porque a tua palavra nos lembra que o teu tempo é perfeito. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa pressa, pela nossa ansiedade, pela nossa dificuldade em confiar. Queremos aprender a descansar em Ti, a esperar com paciência e com fé. Pai, eu apresento ao Senhor a vida de cada pessoa que está aqui orando comigo agora. O Senhor conhece cada coração, cada sonho, cada lágrima, cada luta silenciosa. O Senhor vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve. E o Senhor sabe o tempo certo para cada coisa. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos console, nos fortaleça e nos direcione durante a espera. Que nós não desanimemos, que nós não sejamos tomados pela murmuração e que nós não desistamos, mas que a gente aprenda as lições que o Senhor quer nos ensinar. Que nós nos preparemos para as bênçãos que o Senhor tem para nós e que o nosso coração seja aprovado no teste da espera. Contempla, Pai, cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Derrama a tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que está passando por um tempo de escassez. Abre as portas de emprego para aqueles que estão buscando por uma recolocação. Dê sabedoria, meu Pai, para que essa pessoa administre bem os recursos que o Senhor tem concedido a ela. Dê discernimento para esse irmão e essa irmã que precisam tomar uma decisão importante. Consola esse coração abatido. Fortalece aqueles que estão cansados. Ó Deus, visita os lares, as famílias que estão passando por crises. Tu és o Deus da paz. Por isso, que através do teu amor e do teu perdão, esse relacionamento seja curado e restaurado para louvor e glória do teu nome. Sara as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Tu és o Deus que nos cura, o Deus que tem poder para tirar de nós toda dor, toda ferida. Nós declaramos, Pai, que a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas está em Ti. Cremos que Tu és fiel para cumprir cada uma das Tuas promessas. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e por isso nós podemos descansar. Que a Tua paz inunde os nossos corações. Que toda ansiedade, todo medo, toda dúvida, toda tristeza seja removida do nosso coração agora. Nós nos apegamos à Tua palavra, que é a nossa rocha, o nosso sustento. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Que possamos florescer no deserto, que possamos dar frutos mesmo na terra da nossa aflição. Nós cremos na Tua palavra, que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus, transforma as nossas lágrimas em testemunhos. Que o nosso choro, que já tem durado várias noites, seja substituído pela alegria que virá pela manhã. Nós entregamos ao Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso futuro. E confiamos que o Senhor vai fazer o que for melhor para nós. Confiamos no Teu tempo. Nós oramos em nome de Jesus.
e por isso, desde já te agradecemos. Amém. Receba no seu coração essa palavra. A espera não é em vão. Deus continua trabalhando. Confie no tempo dele. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. E se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você já entendeu qual é o propósito desse ministério. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique na sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu quero convidar você a ouvir a palavra de Deus para a sua vida hoje. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19, que diz assim: Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem os acontecimentos antigos. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo agora. Vocês não a percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e riachos no ermo. Que a paz do Senhor esteja repousando sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa nesse momento. O favor do Senhor está te alcançando agora. E eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus está preparando algo novo, algo que você nem consegue imaginar. Ele está abrindo portas que ninguém pode fechar. Ele está movendo montanhas que pareciam impossíveis de mover. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui todos os dias nós compartilhamos uma palavra de fé e de esperança que pode transformar a sua vida. Antes de continuar, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Selecione a opção Todas, porque assim você vai receber uma palavra de Deus todos os dias no seu celular. E se você está comprometido com essa mudança, escreva aqui nos comentários o seguinte: eu viverei um novo tempo. Escreva isso pela fé. Eu viverei um novo tempo. Porque hoje você está criando espaço para algo novo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje uma história bíblica que mudou completamente a forma como eu enxergo as mudanças na minha vida. É sobre o apóstolo Pedro. E essa história está registrada em Atos, no capítulo 11. Pedro estava em uma cidade chamada Jope. Ele tinha acabado de orar por uma mulher chamada Dorcas, uma serva de Deus que havia morrido. E Deus a ressuscitou através da oração de Pedro. Depois de um milagre desses, Pedro subiu no terraço para orar. Ele estava ali na presença de Deus em um momento de intimidade. E foi exatamente nesse momento, quando ele não estava procurando nada, não estava pedindo nada específico, que Deus mostrou para ele algo completamente novo. A Bíblia diz que Pedro teve uma visão. Ele viu uma grande toalha descendo do céu, cheia de animais que os judeus consideravam impuros, animais que eles nunca comeriam. E Deus disse para Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro, sendo um judeu fiel, respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Mas a voz do céu respondeu algo poderoso, algo que eu preciso que você grave no seu coração hoje. Deus disse: não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui. Pedro tinha crescido com certas regras, certas tradições, certos modos de ver o mundo.
Mas aí, de repente, Deus estava pedindo para ele criar espaço para algo novo. Deus estava dizendo: Pedro, você precisa parar de julgar as coisas pelas suas velhas tradições. Você precisa parar de rotular tudo baseado no que você sempre acreditou, porque eu estou fazendo algo novo. E isso não era fácil para Pedro, irmãos, porque toda mudança traz tensão. Existe uma tensão entre proteger o que Deus fez no passado e aceitar o que Deus está fazendo agora. E todos nós vivemos nessa tensão. Você quer honrar o que Deus já fez na sua vida, mas ao mesmo tempo você precisa ter espaço no seu coração para receber o que Deus quer fazer agora. Sabe o que eu percebo? Muitas pessoas estão tão ocupadas olhando para trás, protegendo o passado, que não tem espaço no coração para receber o novo. É como se você quisesse encher um copo que já está cheio. Onde você vai colocar a água nova se o copo já está cheio de água velha? Se o seu coração está cheio de mágoa, onde você vai colocar o perdão quando Deus enviar? Se a sua mente está cheia de preocupação, onde você vai colocar a paz quando Deus quiser te dar? Se a sua vida está cheia de compromissos que não edificam, onde você vai colocar o propósito quando Deus te chamar? Você pode até orar dizendo assim: Deus, me abençoe. Mas se você não abre espaço para receber, a bênção não tem como entrar. E eu sei que isso não é fácil, porque abrir espaço significa deixar ir, significa soltar, significa aceitar que algumas coisas que funcionaram ontem não vão funcionar hoje. Eu gosto muito de uma história que eu aprendi. Um fazendeiro tinha um cavalo e o cavalo fugiu. Os vizinhos vieram e disseram: que pena, isso é terrível. E o fazendeiro respondeu: talvez seja. No dia seguinte, o cavalo voltou, trazendo 2 cavalos selvagens com ele. Os vizinhos vieram e disseram: que maravilha, agora você tem 3 cavalos. E o fazendeiro respondeu: talvez seja. No dia seguinte, o filho do fazendeiro estava domando um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando o braço. Os vizinhos vieram e disseram: que tragédia! E o fazendeiro respondeu: talvez seja. No dia seguinte, oficiais do exército vieram recrutar jovens para a guerra, mas não levaram o filho porque ele estava com o braço quebrado. E os vizinhos disseram: que bênção! E o fazendeiro respondeu de novo: talvez seja. Você entende o que essa história está dizendo? Nós não sabemos o que é bênção e o que é problema. Nós não sabemos o que Deus está fazendo quando Ele fecha uma porta. Não sabemos o propósito por trás da mudança. Por isso precisamos viver no espaço chamado talvez, no espaço da confiança, no espaço onde nós dizemos: Deus, eu não entendo. Talvez seja isso, talvez seja aquilo, mas independentemente do que seja, eu confio em Ti. Agora volta para a história de Pedro. Sabe o que aconteceu depois dessa visão? Deus enviou Pedro para a casa de um homem chamado Cornélio. Cornélio não era judeu, era gentio. E os judeus não entravam na casa dos gentios. Mas Deus estava dizendo a Pedro: faça espaço para o novo. Pare de julgar as pessoas pelos rótulos que você sempre usou. Eu estou abrindo as portas do Evangelho para um povo que você nunca imaginou. E quando Pedro obedeceu, quando ele abriu espaço para o novo, o mundo inteiro mudou. O Evangelho se espalhou para os gentios. Milhões de pessoas foram alcançadas, inclusive eu e você. Tudo porque um homem decidiu parar de proteger o velho e fazer espaço para o novo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você precisa soltar para criar espaço para o novo?
Qual rótulo você precisa remover? Que julgamento você precisa abandonar? Que mágoa você precisa perdoar? Qual preocupação você tem carregado aí dentro de você que precisa ser entregue para Deus? Porque Deus quer fazer algo novo na sua vida, mas Ele não vai fazer se você está segurando firme no velho. Tem uma frase que eu gosto muito e que resume tudo o que eu estou tentando dizer hoje. Você não perdeu, Deus moveu. Você não perdeu aquele emprego. Deus moveu você para uma posição melhor. Você não perdeu aquele relacionamento. Deus moveu você para algo mais saudável. Você não perdeu aquela oportunidade. Deus fechou aquela porta para abrir uma porta maior. Não foi uma perda, foi um livramento da parte do Senhor. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É uma alegria a gente estar juntos aqui para mais um Minuto com Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai fortalecer a sua confiança no Senhor e também uma palavra que vai renovar a sua esperança. Saiba que não é por acaso que você chegou aqui. O Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. E hoje ele quer te lembrar que a fé pode romper qualquer barreira. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 28, está escrito o seguinte: Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Essas palavras de Jesus são o desfecho de uma das histórias mais surpreendentes sobre perseverança e fé que a gente encontra aqui nos evangelhos. A mulher que aparece nesse texto é chamada de cananeia. Isso significa que ela era natural da região de Canaã, que no tempo de Jesus estava sob o domínio romano e incluía cidades como Tiro e Sidom, hoje no território do Líbano. Historicamente, os cananeus eram considerados pelos judeus como um povo idólatra, com práticas religiosas que eram condenadas pela lei de Moisés, como sacrifícios humanos e cultos pagãos. Por isso, durante muitos séculos, houve uma barreira cultural, religiosa e social entre judeus e cananeus. Para muitos judeus daquela época, um cananeu era considerado impuro e também indigno de receber as bênçãos de Deus. O fato dessa mulher ser cananeia já colocava um obstáculo enorme no seu caminho, pois, segundo essa mentalidade da época, ela estava fora da aliança que Deus tinha com Israel. Além disso, ela era mulher. E as mulheres raramente se dirigiam de uma forma direta, assim, a homens desconhecidos em público, muito menos a um mestre judeu, como Jesus era visto pelas pessoas. Só que, mesmo com tudo isso contra ela, essa mulher tinha um motivo que falava mais alto. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. E quando um filho sofre, a dor de uma mãe é capaz de atravessar preconceitos, tradições
e até humilhações para buscar ajuda. Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. Nós faríamos de tudo para ver os nossos filhos sendo curados, sendo transformados, para que eles deixassem de sofrer. E essa mulher ouviu falar de Jesus e foi até ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui nós já vemos algo extraordinário. Ela reconhece Jesus pelo título messiânico, filho de Davi, algo que nem todos os judeus aceitavam. Isso mostra que a fé dela não era uma fé rasa, mas era uma fé baseada em uma revelação espiritual. É interessante que o texto diz que, inicialmente, Jesus não a respondeu. Jesus não disse palavra nenhuma. Mas o silêncio de Jesus não pode ser interpretado por nós como indiferença, mas sim como um teste de perseverança. Quantas vezes, nas nossas orações, nós também sentimos esse silêncio? Nós oramos e parece que nada acontece. Mas eu quero que você entenda que o silêncio de Deus não significa ausência de ação. Muitas vezes é nesse tempo de silêncio que Deus está trabalhando em áreas da nossa vida que a gente nem percebe. Além do silêncio, a mulher cananeia ouviu os próprios discípulos de Jesus dizerem o seguinte: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ô irmãos, é doloroso quando aqueles que andam com Jesus não compreendem a nossa dor. Talvez você já tenha procurado ajuda, apoio em pessoas de fé que você conhece e você não recebeu a ajuda que esperava. A mulher cananeia não permitiu que isso a afastasse do seu objetivo. Quando Jesus se dirige a ela, quando Jesus fala com ela, ele diz o seguinte: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E em seguida, ele compara a prioridade da missão dele à comida dos filhos, que não deveria ser lançada aos cachorrinhos. E esse cachorrinhos aqui, eu falo entre aspas mesmo, porque vale a pena a gente entender essa expressão. Jesus usa aqui, no grego, a palavra kinarion, que significa cachorrinho de estimação, e não o cão selvagem desprezado. Essa era uma forma mais suave, mas ainda assim um teste para ver se ela desistiria. E a resposta dela é brilhante. Ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, essa resposta é uma das maiores demonstrações de fé e humildade da Bíblia. Aquela mulher não se ofendeu, não se exaltou, mas ela reconheceu a soberania de Jesus. E ela confiou que uma única migalha do seu poder seria suficiente para resolver o seu problema. Foi então, diante dessa demonstração de fé, que Jesus declarou: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante, a sua filha foi curada. Esse aqui é o único registro nos evangelhos em que Jesus elogia a fé de uma pessoa, chamando-a de grande. E essa pessoa não era judia, ela não fazia parte do círculo religioso, ou seja, ela não tinha direito algum, segundo a tradição dos judeus. O que nós podemos aprender com essa mulher? Ela teve uma fé que rompe barreiras. Ela ultrapassou as barreiras culturais, religiosas e sociais para chegar até Jesus.
ela também teve uma fé perseverante. Ela não desistiu diante do silêncio ou da resistência. Ela teve uma fé humilde. Ela reconheceu que não tinha nenhum mérito, mas que dependia da graça e da misericórdia de Deus. E por fim, ela teve uma fé recompensada. A sua perseverança foi reconhecida e recompensada pelo próprio Jesus. Talvez você também esteja intercedendo por alguém querido, por uma pessoa querida, como essa mulher estava fazendo. Pode ser um filho, uma filha, pode ser o seu cônjuge, um irmão, algum parente seu que está passando por um momento de dificuldade. Talvez você esteja pedindo a Deus por um milagre na saúde, na vida financeira, na sua família. Pode ser que você tenha até agora enfrentado o silêncio, as portas fechadas e até mesmo palavras duras. Mas a história dessa mulher nos ensina que a fé não desiste. Em Hebreus capítulo 10, nos versos 35 e 36, o escritor do livro de Hebreus disse o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que o silêncio ou as barreiras te afastem de Jesus. Se até... Desculpa, hoje eu estou gravando, mas a minha voz ainda está muito rouca. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Se até as migalhas do poder de Jesus podem transformar a vida, imagine o que Ele pode fazer quando decide derramar por completo a sua graça sobre você. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, do seu filho, da sua filha, o seu próprio nome, ou alguma circunstância que você esteja enfrentando na sua vida, escreva ela aqui nos comentários. E escreva também essa declaração de fé. Escreva o seguinte: eu escolho perseverar na fé. Amém? Escreva isso aqui como um ato de fé, para que isso fique registrado nos céus. Eu escolho perseverar na fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Obrigado porque o Senhor nos deixou registrado aqui na Bíblia o exemplo da mulher cananeia, que não se deixou vencer pelas barreiras, não se deixou vencer pelo silêncio, pela resistência, mas perseverou até receber o seu milagre. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra. Eu oro por cada um que está apresentando nesse momento diante de Ti as suas causas, as suas necessidades. Assim como aquela mulher intercedeu pela sua filha, muitas pessoas aqui estão intercedendo por alguém que eles amam. E eu quero clamar a Ti para que o Senhor visite cada lar, cada família representada aqui nos comentários. Traga libertação, restauração e cura. Fortalece, meu Deus, a fé daqueles que estão cansados de esperar. Traz paz para aqueles que têm vivido sob ansiedade. Dê esperança para aqueles que estão pensando em desistir. Que o exemplo dessa mulher, observado hoje por nós, nos inspire a não recuar diante dos obstáculos. Eu quero orar pela cura física. Que o Teu poder toque agora
nesse corpo que está enfermo, restaurando a saúde e devolvendo o vigor. Eu quero orar pela cura emocional, por cada trauma que faz parte da vida desse irmão e dessa irmã, para que seja sarado, para que as feridas da alma sejam fechadas e para que o coração encontre descanso em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida espiritual de cada pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Que nós possamos, assim como a mulher cananeia, reconhecer que tudo vem da Tua misericórdia e da Tua graça. Que nunca nos aproximemos do Senhor com orgulho, mas com humildade e com confiança. Eu peço que cada vida aqui seja fortalecida e que nós possamos em breve testemunhar o Teu agir. Que o silêncio seja substituído por respostas. Que as barreiras se transformem em pontes para que o Teu milagre aconteça. E que a fé de cada um seja chamada de grande pelo Senhor, assim como Jesus se referiu à fé da mulher cananeia. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque eu não oro segundo os meus próprios méritos, mas eu oro em nome do Teu Filho Jesus, aquele que veio aqui à terra e que se ofereceu como sacrifício pela nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou sua vida, se o Espírito Santo falou com você, compartilhe esse vídeo. É só você clicar aqui no botão compartilhar. Você vai selecionar a opção WhatsApp. Quando você clica no compartilhar, aparecem vários ícones. Procura o WhatsApp. Aí você vai clicar no WhatsApp. E mande para os seus grupos. Os grupos que você participa, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo da academia, da faculdade. Não tenha receio de semear a palavra de Deus. Isso faz um bem para as pessoas e também para você. Porque eu sei que muitas pessoas que compartilham um Minuto com Deus recebem um feedback muito positivo de como Deus falou com ele ou com ela através dessa palavra. Antes de sair, dê o like no vídeo, isso não custa nada. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Se você quiser apoiar o nosso ministério, Minuto com Deus é um projeto independente e as maneiras de você nos apoiar estão aqui na descrição do vídeo. Inclusive, eu quero agradecer a todos que têm contribuído para que esse projeto continue avançando, continue alcançando vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo à noite. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu trabalho. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje, irmãos. Algo que o inimigo não quer que você ouça. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você escutasse isso. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Eu vou ler primeiro na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. E na versão A Mensagem está escrito assim: O Eterno, o Senhor, o Santo de Israel, está dando este conselho solene. Se querem salvação, voltem para mim
e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Exatamente aquilo que vocês se recusam a fazer. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. O capítulo 30 do livro do profeta Isaías é uma advertência de Deus ao povo de Judá, porque eles estavam vivendo uma crise política e espiritual. A Assíria, uma potência militar cruel e ameaçadora, ela estava avançando. E o povo de Judá, em vez de confiar em Deus, estava correndo para fazer alianças com o Egito, ou seja, buscando proteção humana. Só que essa atitude mostrava uma coisa: falta de fé. O povo não confiava mais no livramento de Deus. Eles preferiam estratégias humanas, diplomacia, exércitos estrangeiros. Eles buscavam segurança onde Deus já tinha avisado que haveria destruição. Irmãos, a tragédia da alma humana não é só o pecado, mas a recusa em ser salvo, em ser salva. Deus oferece descanso e o homem responde com pressa. Deus oferece silêncio e o homem responde com barulho. Deus muitas vezes oferece confiança e as pessoas exigem o quê? Provas. Você vive se distanciando de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Vive se distanciando do propósito do Senhor, da ajuda dEle, e continua buscando por uma segurança humana, por uma estabilidade material, por bens, lucro, sendo que Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Ele está te chamando para viver uma vida com Cristo. Deus está dizendo para você hoje o que Ele disse àquele povo. Se vocês voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim e eu lhes darei força. Pare de lutar contra aquele que tem os seus dias todos contados em um livro. Se entregue ao Criador. Viva uma vida com Deus. Talvez você não perceba, mas essa distância que você insiste em manter, ela está te enfraquecendo. Você diz que está cansado, mas você não para descansar no colo de Deus. Você diz que quer paz, mas rejeita o caminho da calma que só o Espírito Santo pode trazer. Você se enche de tarefas, de compromissos, de distrações, mas o seu coração continua vazio. Você não foi criado para viver desse jeito. Então, não permita que o inimigo te conte essa mentira mais uma vez. Você foi criado para andar com Deus, para viver com Ele. E Ele ainda está aqui, te chamando para mais perto. No livro de Hebreus, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 11, diz o seguinte: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha só, Deus não precisa de você.
pois a obra dele vai ser cumprida com ou sem você. Ele é soberano e nenhum dos planos dele vão falhar. Porém, Deus quer que você faça parte da obra dele. Ele quer você por perto. Sabe o que mais me corta o coração, irmãos? É que tem gente que escuta essa palavra e continua dizendo não. Não com a boca, mas com as atitudes. A pessoa diz que acredita, mas ela vive confiando mais no dinheiro do que em Deus. A pessoa diz que é de Deus, mas vive de acordo com os padrões do mundo. Ela diz que quer mudança, mas não aceita a única coisa que transforma, a presença de Deus. Mas ainda dá tempo, pois Deus te quer perto e Ele não desistiu de você. E se você me ouviu até aqui, é porque tem algo dentro de você que ainda sente esse chamado. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé a seguinte declaração: meu descanso está em Deus. Amém? Você pode declarar isso com convicção. Meu descanso está em Deus. Você quer continuar fazendo parte dessa corrente de oração? Se você quer, clica nesse botão que está aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, está escrito assim, inscreva-se. Porque assim o seu nome fica registrado nessa corrente de fé, nesse grande movimento onde uns oram pelos outros. E você vai receber palavras como essa para a sua vida todos os dias. Tem muita gente querendo tudo o que é de Deus, menos o próprio Deus. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem o compromisso. Querem a cura, mas não querem mudança. Elas querem o alívio, mas não querem se render aos pés do Senhor. Não viva desse jeito. Vá na contramão do mundo. Deus não quer ser um atalho na sua vida. Ele quer ser um único e principal caminho. E quando você entende isso, quando você entende que a maior dádiva de Deus é a própria presença dele, você para de fugir. Você volta para a presença dele todos os dias. Você se acalma e finalmente encontra aquilo que você está procurando: paz, força e salvação. Deus está te esperando hoje e Ele te quer perto dele. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui e declare pela fé: meu descanso está em Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por falar conosco com tanto amor. Obrigado porque, mesmo quando fugimos, o Senhor continua nos chamando de volta. Obrigado porque o Senhor nos quer por perto, não por interesse, mas por amor. Pai amado e querido, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Nos perdoa por tantas vezes termos buscado segurança onde não há segurança. Por termos confiado mais na nossa força do que no teu cuidado. Nos perdoa por termos vivido como se estivéssemos sozinhos, quando o Senhor sempre esteve aqui. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que te dissemos não com as nossas atitudes. Nos lava, nos limpa e nos purifica. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a confiar. Nos ajuda a parar de correr da Tua presença e correr para a Tua presença. Nos ensina a descansar em Ti, mesmo quando tudo lá fora está em guerra. Nos ensina a termos calma quando o mundo nos exige pressa. Nos ensina, Senhor, a termos fé quando tudo ao nosso redor parece desabar. Porque a Tua palavra nos prometeu aqui:
se nós nos voltarmos para Ti e ficarmos calmos, nós seremos salvos. E é isso que nós queremos, Deus. Queremos voltar, queremos confiar, queremos ficar contigo. Eu apresento diante do Senhor essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse irmão e por essa irmã, que talvez estejam cansados de lutar sozinhos. Pessoas que estão vivendo com ansiedade, com medo, exaustas. Eu oro para que a Tua presença invada esse lugar, essa família. Que a paz do alto venha sobre esse coração agora. Que a força do Senhor venha sobre esse corpo fraco, cansado. Que a esperança renasça dentro dessa mente, que estava até esse momento cheia de incredulidade, de dúvidas, e que essa pessoa possa sentir agora que o Senhor ainda está aqui e o Senhor ainda a quer por perto. Eu quero apresentar diante de Ti, Pai, cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Cada filho, cada filha, cada familiar citado aqui. Eu oro por aqueles que enfrentam crises, dívidas, diagnósticos médicos desfavoráveis. Eu oro por aqueles que enfrentam traições, vícios, por aqueles que se afastaram da Tua presença. Ó Deus, que o Senhor acolha cada nome, cada lágrima, cada clamor. Que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida dessa pessoa. Que ela volte para a Tua presença todos os dias e ali encontre descanso. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Olha só, tem dias que você já fez tudo o que devia fazer e você continua preocupado. Você continua com a mente cheia de preocupação, de ansiedade, de culpa. Descansa em Deus. Peça ao Espírito Santo. Fala com Ele, Senhor, eu quero descansar nas Tuas promessas. Eu quero descansar em Ti. Tira esse peso dos meus ombros. Sabe, irmãos, tem problemas que nós não vamos resolver. Tem problemas que nós só temos que entregar nas mãos de Deus. Você já fez tudo o que podia? Então agora, deixa Deus agir. Ele vai agir do jeito dele, no tempo dele, como Ele quiser, usando quem Ele quiser. Não fique preocupado. Jesus disse em Mateus 11 o seguinte: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Em várias passagens bíblicas, Deus fala sobre descanso. Por isso que o Espírito Santo me conduziu a trazer essa palavra para você hoje. Você precisa descansar no Senhor. Entregue as suas preocupações, os seus problemas, os seus anseios nas mãos dele. E durma tranquilo, descanse tranquilo. Considere que você está nas mãos daquele que te criou, do Senhor do universo. E Ele é poderoso para te dar refrigério. Amém? Em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus tem poder para mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele
estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião. Não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele não se cansa. Ele não esquece de ninguém. E Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje: nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários: nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim: ah, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo. Mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda. Mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados
e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor.
Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora, e essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória. Que o Senhor restaure essa família. Não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da tua presença. Somos gratos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança,
traga paz. Dê a ela um novo ânimo. Que a tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o teu toque, o teu amor, a tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a tua vontade. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem, eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar pela fé uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para
ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera? A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração,
o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai,
nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o Teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a cura, entra com a Tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar. Porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por Tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmo 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar.
selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém?